isso que nós ouvimos, oramos e cremos. E é isso que nós vamos agora dizer. O nome de Jesus é poderoso. E é isso que nós vamos cantar também agora, esse nome. Feche seus olhos e cante com bastante alegria o nome de Jesus. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. Ele, Jesus, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, nós temos nessa palavra hoje a força do nome de Jesus. Essa palavra é uma das cartas de São Paulo para uma das comunidades que Paulo tinha como a menina dos seus olhos. Ele escreve a comunidade de Filipos, aquela primeira comunidade europeia que São Paulo formou. E para essa comunidade, se nós pegarmos essa carta aos Filipenses, nós vamos ver que repetidas vezes São Paulo fala sobre a alegria. Assim como nós cantávamos no início desse grupo, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E nesse capítulo 2 nós vemos São Paulo fazendo uma denúncia aos falsos mestres. Se há falsos mestres é porque há algum mestre verdadeiro. E nesse caso, São Paulo denunciava aqueles que se queriam passar por mestre como Jesus Cristo. Só há um mestre, só há um Senhor, e ele se chama Jesus Cristo, e ele deve ser honrado e glorificado para a glória de Deus Pai. É isso que São Paulo vem nos exortar, é isso que ele vem nos ensinar nesta noite, meus amados. E o falso mestre é aquele que ensina o que não é devido, mas Jesus, ele é mestre, porque ele não somente dizia o que fazer, mas ele fez o que deveria ser feito. Porque os fariseus também ensinavam, mas para ser mestre não basta ensinar, é preciso viver o que se ensina. E Jesus fez isso com sabedoria. Jesus fez isso com humildade e mansidão, porque ele é o servo obediente do Pai. E Jesus Cristo, então, ele vem
coisas, mas a maior graça que Jesus nos dá não é o ensino, é a salvação. Só há um que nos salva, e esse se chama Jesus Cristo. Somente em Jesus há salvação. Esse Jesus que nos amou, esse Jesus que se fez amor, esse amor que se dá e não pede nada em troca. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é mais do que mestre, Ele é Senhor, porque Ele tomou para si as nossas vidas, não como alguém que toma por querer propriedade, mas Ele tomou a nossa vida com o seu sangue. Ele nos resgatou para o Pai. Jesus nos resgatou, nos inserindo novamente no reino da promessa para nós. Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele deu a sua vida em troca da nossa. Jesus nos resgatou pelo preço do seu sangue redentor. É esse o preço, meu amado, da sua salvação. Quanto custa a sua vida? Custa o poder do sangue de Jesus. Custa muito, custa tudo. Porque Jesus não deu uma gota, Ele se deu inteiramente. É isso que custa a sua vida. Se você anda se achando meio sem valor, você tem valor, porque você foi comprado pelo poder do sangue de Jesus. Não é qualquer coisa. Jesus, Ele é esse servo obediente, como o profeta Isaías narra no capítulo 53. Ele é esse servo que tomou sobre si as nossas dores, que tomou sobre si as nossas enfermidades. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Ele sofreu na sua carne todas as dores possíveis. Mas Jesus não é pecador. Jesus é aquele que se fez salvação. Ele não somente dá, mas Ele é a salvação. É esse Jesus Cristo que é o Senhor, meu amado, da sua vida, que é o Senhor da sua história. E nós podemos dizer com propriedade: Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus Cristo é o autor da nossa salvação. Autor, todos nós sabemos que é aquele que escreve, aquele que compõe alguma obra. Jesus compôs, Jesus escreveu com o seu sangue, meu amado, a sua história de salvação. Ele não escreveu com pena e tinta, Ele não escreveu com caneta, mas Ele escreveu com o seu sangue a sua história de salvação. Por isso Ele é o autor da nossa salvação. Não há outro Senhor, não há outro autor de salvação senão Jesus Cristo. Olhemos o versículo 8 que diz: humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus humilhou-se e fez-se obediente. Deus Pai nos revela através dos santos e de modo especial através de Santa Catarina de Sena que somente aquele que é humilde é obediente. Não se encontra obediência numa pessoa orgulhosa e não se encontra humildade em uma pessoa desobediente. Então Ele se fez humilde e obediente. Versículo 9: por isso Deus o exaltou acima de tudo. A palavra de Deus nos ensina: aquele que se humilha será exaltado. E Deus o exaltou porque Ele se humilhou, para que nós não fôssemos humilhados eternamente no poder de Satanás. O Senhor se fez humilde e obediente.
E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre. Meus amados, só há um Senhor, e Ele é Jesus Cristo. Só há salvação em um Senhor, e Ele é Jesus Cristo. Só há um autor da salvação, e Ele é Jesus Cristo. E nós precisamos entender bem isso, porque hoje em dia se promete salvação em muitos lugares. Salvação da falência, salvação de um matrimônio, salvação de um relacionamento, salvação de um emprego, salvação de uma casa, mas isso não é salvação que nos convém. E nós precisamos entender, porque tudo que nos é oferecido hoje nesse mundo, várias seitas, várias doutrinas, nós precisamos acordar, porque nela se oferece muito, mas apegando-se àquilo que é oferecido, nós perdemos o que é o essencial, que é a salvação. Nós vamos ver alguns exemplos. No Espiritismo se oferece possibilidades de conversar com vidas passadas, de saber de vidas passadas, mas quando eu procuro um centro espírita, eu estou dizendo que Jesus foi um bobo, porque se não há reencarnação, se não há salvação em Jesus, para que Ele morreu na cruz? E é isso que o Espiritismo prega, que você deve ir se reencarnando até se aperfeiçoar. Ou seja, o Espiritismo diz que eu consigo me fazer bom, que eu consigo me fazer boa, quando na verdade eu por mim mesma não posso nada. É isso que Jesus ensina: sem mim nada podeis fazer. Por que nós cristãos não podemos acreditar também em adivinhações? Porque o Senhor nos ensina: basta o hoje, basta-te a minha graça. O que me interessa saber do meu futuro? A graça que Deus nos dá se chama presente, é hoje, é agora. E eu devo viver santa e honestamente o hoje. O amanhã pertence a Deus. Eu nem sei se amanhã eu estarei com meus olhos abertos, ou se eu já terei dormido para contemplar a face de Deus. Eu não posso me apegar ao budismo, porque o budismo também acredita em vidas passadas. Porque quando eu começo a procurar o budismo, procurando uma elevação da alma, um aperfeiçoamento, eu tiro os olhos daquele que é perfeito, Jesus Cristo, e começo a me encantar por um homem, a idolatrar um homem. Por que eu não posso acreditar em horóscopo, Viviane, ser cristão ao mesmo tempo? Porque os astros dizem: se você é de tal signo, fatalmente vai acontecer isso. Não é isso que o nosso Cristo ensina, não é isso a doutrina cristã. A doutrina nos ensina que a minha vida será consequência dos meus atos. Mas se eu quero uma vida na graça, eu devo permanecer em Jesus Cristo. Nós precisamos acordar, meus amados, porque essas redes de televisão têm enfiado em muitos lares essas doutrinas espíritas, budistas e tantas outras doutrinas que põem o cristianismo abaixo de zero. Se Jesus é o Senhor da sua vida, desligue as televisões, porque infelizmente não há como dizer eu sou cristão e ficar na frente da Rede Globo assistindo as novelas. Não há como ficar vendo Record, Rede TV e não sei mais o que fala tão mal das famílias. Não é o exemplo de família e de cristão que mostra no Big Brother e em outros programas ridículos. Não é esse o exemplo de cristão que diz Jesus é o Senhor? E não se pode nem dizer que é cristianismo o que é dito ali nesses ambientes.
Meus amados, nós precisamos acordar para a realidade, porque a nossa realidade é Cristo Jesus. E não nos enganemos. Se nós temos buscado Jesus Cristo nesses lugares, nós temos buscado o demônio, porque Jesus não se deixa encontrar nesses lugares de confusão. Mas aí tudo parece tão natural, Viviane. Lá se reza, lá tem imagem, lá fala bem do Papa. Mas o diabo é o pai da mentira. Ele vai dando com uma mão e tirando com a outra. E por que é tão errado nós procurarmos esses lugares? Porque nunca se ouviu dizer de uma pessoa que foi buscar um centro espírita, um terreiro de macumba, para ir buscar o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus. Geralmente, quando nós vamos a esses lugares, nós vamos buscar dinheiro, sexo, prazer, fama, ostentação, luxúria. E aí nós vamos contra a doutrina de Jesus Cristo, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. E tudo é tudo. Aquele que se põe à procura do reino de Deus, tudo encontra, porque Jesus é o Senhor. E aquele que é Senhor, Ele sabe o que os seus precisam. Eu tenho certeza que ninguém que busca Jesus com fidelidade tem passado falta das coisas. Porque o que é necessário, o Senhor providencia. Às vezes nós não temos tudo o que nós queremos, porque nós somos de carne e a carne deseja muito. Mas aquilo que é o essencial, Deus não deixa faltar. Tenhamos a santa ousadia de proclamar com a nossa vida: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas eu digo, meus amados, que ainda é tempo de nós acordarmos, porque alguns anos atrás a minha família também foi buscar o Senhor onde Ele não se deixa encontrar. Eu mesma era assídua na leitura de horóscopos, porque eu queria saber demais, porque eu ainda não tinha entendido que a verdadeira ciência é Deus, é graça, é dom do Espírito Santo. A minha família queria cura para depressão, buscando em centro espírita, em vidas passadas, buscando entre os mortos aquele que está vivo, e é Jesus Cristo. E nós nos dizíamos piamente católicos, família exemplar aos olhos de muitos. Mas dentro da minha casa nós não proclamávamos o senhorio de Jesus, porque diante das dificuldades nós buscávamos o Senhor onde Ele não se deixa encontrar. E nós não buscávamos a salvação, nós buscávamos os nossos próprios interesses. Mas para a honra e glória de Deus Pai, nós tivemos a graça de conhecer não somente o nome, mas de conhecer verdadeiramente Jesus por inteiro. Conhecer o Verbo que se fez carne, conhecer a palavra que salva, a palavra que liberta, de conhecer o poder do sacramento da reconciliação. E toda a minha casa se colocou de joelho e pediu misericórdia ao Senhor. E buscamos os sacramentos da reconciliação, o sacramento da comunhão, com o coração contrito e ao mesmo tempo agradecido a Deus por tanta misericórdia, por ter aberto os nossos olhos a tempo. Mas para que essa graça nos alcançasse, meus amados, nós precisamos, na minha casa, fazer uma séria oração de renúncia. Uma oração e ações de renúncia. Nós não simplesmente rezamos, eu renuncio a isso, eu renuncio àquilo, mas nós fizemos como que uma varreção na minha casa e fomos arrancando tudo que
nada na minha casa. Não nos interessa saber. Esses outros canais que falam só de Senhor, Senhor, também não nos interessa. Nós vamos jogando imagenzinhas de bruxinhas, de bruxinhos, de fadinhas que pareciam muito inocentes, símbolos de nova era, aquele negocinho que parece tão simpático, que fica balançando, fazendo um barulhinho agradável. Mensageiro do vento, mas na verdade aquilo ali é usado para trazer muitos fluidos para casa. Quem traz coisa boa para casa é o vento impetuoso do Espírito. E nós fomos jogando fora essas coisas, porque a libertação interna ela acontece, mas a externa também precisa acontecer. Eu não posso dizer que eu me tornei um homem rico se externamente eu continuo me alimentando de lavagem. Ninguém que é rico come o que comia na pobreza, na miséria e na penúria. Então o nosso alimento passou a ser o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passamos a nos alimentar daquele que tem o poder e que é o Senhor e se chama Jesus Cristo. E hoje, não para vanglória nossa, mas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque Jesus Cristo nos deu a graça da salvação. Mas Deus revela Santo Agostinho e revela também a Santa Catarina de Sena: não há salvação sem o meu querer. Esse Deus que nos criou sem pedir o nosso consentimento não nos salva sem o nosso querer. E se você aceita, meu amado, Jesus Cristo como seu Senhor, eu te convido a ir ficando de pé.